Oi, Olá, tudo bom? bem, Sandra? Como é que foi a semana? Oi, tudo bem, Isabel? Caminhando, ajeitando minhas coisinhas lá, trocando minhas galinhas. Terminei a reforma. Trocar tudo? Não, agora estou reformando o galinheiro, mas vou trocar tudo, Agora fica feliz, já tem ovo novo. Ai, que bom, gente. Já não aguento mais comprar aqueles ovos estranhos aí no mercado. Agora ela é assim comigo, gente. Você acredita? A nossa amizade é interesse total. Que isso? Não vai falar dessa forma. Que isso? Muito... Ai, pesei. Pesou, amiga. Que isso? É negócio puro aqui, sentimento. Só sentimento puro. Deixa eu falar uma coisa, amiga. Depois do programa de hoje, você não vai mais precisar fazer aquele mantra. Gente, curte, segue, compartilha. Vai fazer. Depois do programa não vamos fazer mais, porque o entrevistado de hoje nós vamos... Sério? Tô te falando. Eu nem sabia se eu tinha roupa pra vir hoje. Ainda bem que você passou lá na fulana e pegou uma roupa pra nós. Eu falei, eu não tenho roupa pra ir nessa entrevista, gente. Ai, que maravilha. Fala o mantra aí. Olha, gente, mais importante que a gente começou a crescer lá de novo, tá? Deu uma crescidinha. Isso, pedir pro pessoal entrar lá no YouTube, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E lembrando que vocês encontram a gente em todas as redes sociais, inclusive nas redes dos nossos parceiros, né? Só procurar Simples Assim em São Paulo, lá no Barão de Tararé. E aqui no Rio de Janeiro, RJ Notícias. Aí você aproveita, dá uma navegada lá para conhecer e para saber um pouquinho das notícias de São Paulo e do Rio. Aproveita também, consegue assistir o Simples Assim lá. E em todas as redes a gente tá, não tem desculpa. E aí coloca, né, apresenta a gente nos grupos, aí tem tanto grupo que a gente faz parte, né? E grupo de família, né, gente? Não é só lugar de brigar, não, né? É lugar de indicar o Simples Assim, pelo amor de Deus. E aquele grupo da escola, você já indicou lá no grupo da escola? Claro. No grupo da escola, no grupo da faculdade, no grupo dos amigos, no grupo da família. Tem grupo... me colocaram até num grupo de um ex-trabalho agora. Já coloquei também. Ainda bem que só tem um grupo da família. Mais de filho não tem na escola. Tô livre. Eu tô igual uma amiga minha um dia me falou assim, querida, você sempre tem filho no pré-escolar, né? Falou pra mim, que eu tô com uma escada. Né? A Isabel tem uma escadinha. Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa. Nosso convidado de hoje, ele é... Bom, vamos gastar meia hora aqui só falando o que ele é. Já vai dar metade do programa. Então, vamos resumir. Resumo que é muito papo com ele. Capoeirista e convicto. Ele tem toda uma teoria em cima da tal da capoeira. E depois isso vocês vão ver. Legal. Ele é modelo. Modelo? Eu vi uma entrevista dele falando que quando ele era pequeno, lá no Engenho de Dentro, falava que ele era feio. Eu não entendo como. Gente, modelo. Mas vocês vão ver se alguém pode algum dia achar esse nosso convidado feio. Ator. Escritor, cantor, nossa, corredor de maratona. Que isso, gente? Dá tempo de fazer tudo isso? E ainda dá tempo de ser pai de menina da Alice. Que maravilha. Com quem que nós estamos falando? Pedro Caetano. Que prazer tê-lo aqui com a gente. E ele veio, olha que simpatia, ele veio do Rio de Janeiro visitar a gente aqui em Maricá. Exatamente. E não reclamou do trânsito, não reclamou do tempo, nem nada. Olha aí, ó. A gente já tá um tempinho tentando falar com ele. Ele só falou assim, espera um pouquinho, tô terminando aqui as gravações e tal. Olha, vocês vão encontrar ele em cada série na Netflix, novela, maravilhoso. Que bom que você veio. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Vim feliz, né? Uma vista linda, estrada maravilhosa, então não tinha como não aceitar o convite de vocês, então agradeço o convite. Que bom que a gente está junto. Nós que agradecemos. E para começar nosso programa, rapidão, roda a vinhetinha nossa aí. Então, Pedro, a gente está super feliz aqui no Simples Assim de ter com você, né? Agora eu quero falar um pouquinho desse início da tua carreira. Assim, eu fiquei assustada, né? Porque 17 anos, né? Lindo, modelo. Meu Deus, deve ter sido uma coisa para sua mãe quando você foi descoberto, né, por um fotógrafo e logo em seguida teve que ir para Nova York. É isso mesmo? Gente, eu não sei se eu deixava, não. Vocês sabem que eu tenho apego com as crianças. Fala, conta pra gente. Foi meio isso, assim. Na verdade, era para eu ter ido antes, né? Eu comecei, na verdade, ali com 15 para 16, que foi quando ele me descobriu ali, me viu andando de skate, eu andava de skate na época. E aí ele me viu na cidade, ele entrou em contato comigo e falou, pô, sou fotógrafo e tal. E aí eu
levei o cartão dele para minha mãe em casa, mas fiquei meio naquela, isso não vai dar em nada isso, né? Um garoto do subúrbio, adolescente, né? Anos 90 ali. E aí levei, e aí um dia eu cheguei em casa, ele estava lá, conversando com a minha mãe, né? Tava em reunião já, minha mãe tinha entrado em contato com ele, eu não sabia. E aí conversamos, ele falou, cara, vamos fazer um book primeiro, para ver onde é que vai dar e tal, e a gente vê como é que fica. Adelson Brasil, Adelson, beijo pra você. Eu preciso falar o nome dele, senão ele me mata, gente. Não, claro, preciso falar o nome dele. Adelson, claro. beijo pra você. Eu vou amo. agradecer também. Obrigada, Adelson. Obrigada. Ainda bem que o Adelson existiu, né, Isabel? Adelson realmente foi um anjo na vida, assim, porque o Adelson foi na casa, falou com a minha mãe, a gente fez o book com ele pegou meu book, ele levou na agência, ele me vendeu pra agência, falou, tem esse cara e tal lá no subúrbio, pá. E aí eu entrei em contato com a agência queria que eu já começasse na carreira, mas aí minha mãe falou, não, peraí, você vai estudar primeiro, vai terminar aqui a escola, eu estudava no Pedro II, né, que é uma escola federal muito boa lá do Rio. Sim. Então isso era muito importante para minha mãe, assim, que a gente concluísse os estudos, que a gente, né, pelo menos o segundo grau ali, que a gente tivesse completo. E aí eu fiquei com aquele book guardado um tempo e só com 17 para 18 ali que eu realmente engatei na carreira, assim. E aí eu comecei no Rio trabalhando e logo depois eu fiz um teste para ir para uma agência de fora, né, para essa agência de Nova York, assim. E aí me chamaram, fui aprovado e tal, legal, vai ter uma semana de moda, a gente vai para lá para fazer um teste, pá. E eu acabei indo, assim. Aí vem, né, a batalha da mulher preta suburbana, minha mãe sozinha com 3 filhos e tal, aí deu um jeito dela, pegou empréstimo sei lá onde, aí arrumou um dinheiro, falou, vamos que eu vou dar meu jeito aqui, ela comprou a passagem parcelada em 985 vezes, e aí fui para lá, coisa de mãe. Aí fui para lá, enfim, fiquei 2 meses morando em Nova York, trabalhando, foi sozinho, sem saber cozinhar, sem falar inglês, sem conhecer o lugar, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada nessa época, assim, era chegar na cidade... Nesse lugar sem saber de nada? Chega na cidade, vai no jornaleiro, compra um mapinha e vai rodando no metrô ali, descobrindo e tal, e foi assim, me aventurei nesses 2 primeiros meses, aí depois voltei para o Rio. Mas como é que chama sua mãe? Vera Lúcia. Então, a Vera Lúcia fez um empréstimo, mandou você para lá e a tia Júlia fez você voltar com uma dívida de $3.000, é isso? Tia Sônia, a tia Sônia, não é a tia Júlia, tia Sônia. $3.000? Como é que você comprou lá para ela? Gente, o que foi olha que você comprou? só, chegou aqui, sua mãe falou, o que é isso, menina? Você foi aqui. Como é que foi essa história da tia Sônia? Pois é, porque é isso, né? Você sai daqui muito novo, muito apegado, né, à sua casa, seu lugar, né? Sem nenhum conhecimento mesmo, assim, é tudo muito novidade, né? E aí, naquela época era muito difícil dessa comunicação. Hoje você tem celular, você fala de qualquer lugar do mundo, em qualquer canto que você tá, você procura um Wi-Fi ali. Naquela época não tinha nada, assim, era telefone fixo, orelhão. E aí, quando você viajava para fora, era muito difícil de entrar em contato com a família, assim. É verdade. E aí me chamaram para um trabalho, esse trabalho foi, se não me engano, em St. Louis. Eu fui fazer um trabalho em St. Louis, saí de Nova York, fui para lá fazer esse trabalho. E aí fiquei alguns dias, assim, e falando inglês muito mal ainda, né? Tinha acabado de chegar e tal. E aí eu entendi que o trabalho era tudo pago. Falei, tá tudo certo, a gente vai te levar para lá, você fica lá, tudo bem. Sem aí, experiência nenhuma. Nada. Aí eu cheguei e falei, como é que eu faço para comer aqui? Porque, assim, não, comer, cara, pede no hotel que tá tudo certo, a produção vai bancar. E aí, na época, né, com o meu inglês de 5 palavras, eu entendi free, foi tudo que eu entendi. Free. Fica tranquilo que é free, é isso aí. Falei, tá ótimo. Aí pedi a comida, eles entregaram, aí pedi outra coisa, entregaram. Eu falei, cara, eu vou ligar para casa, né? Tem um telefone do meu lado. Aí peguei o telefone, liguei. Aí falei primeiro com a minha namorada na época, né, que, enfim, foi um papo de 2 minutos. E aí falou liguei, com a mãe, falei com a minha mãe e tal. Eu falei, pô, vou ligar para minha tia que eu não falo há muito tempo, né? E aí liguei para minha tia, falei, tia, e aí, tudo bem? Minha tia sempre foi muito minha parceira, assim, a gente sempre conversou muito, falamos assim, horas. E aí liguei para ela, ficamos ali conversando, ela me atualizou de tudo, eu atualizei ela de tudo, falamos. E aí, depois de um tempo, ela falou, filho, você tá falando aonde? Eu falei, não, tô no hotel, tá tudo certo. Aqui em Nova York. Falei, mas não vai ficar caro? Eu falei, não, tia, de graça, eles estão pagando tudo, tá tudo certo, pode falar. Assim. E aí, continuamos, a ligação caiu, liguei de novo. Aí no dia seguinte eu liguei de novo. E aí, quando acabou o trabalho, que eu cheguei na recepção para fechar a conta, e aí eu só lembro da expressão da moça olhando o computador e falando, cara,
não é possível, tem alguma coisa errada, assim. Ela não me falou quanto deu a conta. Falei, peraí, só um minuto. Aí ela chamou não sei quem e tal, aí o cara veio, olhou, falou, tá, não, tem algum responsável, assim, por vocês? Quem é que vai pagar isso aqui? Eu falei, olha, não sei, eu tô com a produção. Aí chamei um cara lá fora, aí ele veio também, olhou no computador, teve aquele susto. Ele falou, olha, vai pra van que a gente vai resolver aqui e tal. Eu só fui descobrir quando eu cheguei na minha agência em Nova York, assim, que a minha agência tinha acontecido. Ela falou, olha, não tinha cachê. Eles não estão querendo pagar, você vai ter que bancar aqui. Foi metade do meu cachê, foi para pagar a conta de telefone. Putz! Que tinha dado mais ou menos isso. Agora, Isabel, olha só, deixa eu só te falar. Esse é um grande perrengue, né? Quem nunca, né? Sim. Mas só da pessoa ter coragem de sair de casa com 17 anos e enfrentar um lugar inóspito sem nem sequer falar o idioma, para buscar uma profissão, e para cometer todos esses foras da vida, que isso só faz amadurecer, só faz aumentar o conhecimento, só faz deixar você mais esperto, enfim, eu acho que isso aí é uma coisa que às vezes a gente fica falando assim, porra, aquele cara venceu na vida sortudo, né? Porra, a pessoa tem que mas ter... ninguém sabe os tombos que a pessoa mas a pessoa, leva. além de tudo, a pessoa tem que ter coragem, né? Pra sair do seu local de conforto e pra procurar, né? Tem que ter coragem, conta, Sandra. Pagou bem, não deve mais nada, nenhum telefone pra ninguém. Hoje tem Wi-Fi, tá tudo tranquilo. Hoje é mais fácil, hoje realmente tá muito mais fácil. Tem a questão da coragem, mas tem também a questão do apoio familiar, né? Que acho que você teve bastante aí. Da tua mãe, de ter investido, ter acreditado também que era possível, né, você ir fazer sucesso. E também de ter, não, agora não é hora, termina os seus estudos, assim, Dona Vera, né? Dona Vera. Dona Vera, muito eu errei o nome parabéns. Da tia, mas vou escrever aqui o nome da mãe para mim não errar. Parabéns. E além de tudo, tem uma questão que é importante também, que é acreditar em algo que é desconhecido, né? Sim. Porque para ela era algo completamente desconhecido, né? Não era algo que ela estava acostumada. Né? Assim, ela meu filho vai ser modelo. Para o mundo de quem ela não dominava nenhuma informação, né? Nenhuma, e conhecimento nenhum, assim. Então, e aí eu falo com ela hoje, ela fala, naquela época a única coisa que eu podia fazer era rezar, não tinha mais nada que podia... Exatamente. As mães fazem isso, falam isso, né? As mães dessa época sempre falam isso, essa coisa do... Não, tem que pedir para te proteger e você ir, meu filho, seguir teu caminho. E essa foi sua época de modelo. De modelo, de modelo. Agora eu quero falar da outra época, quando você voltou, e falar de um grupo, né, um projeto tão importante, Nós do Morro, né, na comunidade do Vidigal, que já... tanta gente que atuou lá e começou lá, já despontou. E você também foi uma dessas pessoas, né? Foi lá que você começou a outra vertente, né, da arte, né, a coisa do atuar. Como é que foi essa época aí? Pois é, o e Nós como do é que Morro, você chegou também lá? O Nós do Morro, eu falo que é uma fábrica de sonhos, assim, é o lugar que você realmente... O Nós do Morro te ensina a sonhar, né? Pelo lugar que ele ocupa, pelo lugar que ele está hoje, situado numa comunidade, né, de mais de 40 anos de história. É um grupo que ele forma e transforma pessoas, né, até hoje, assim. E foi uma vivência muito importante, muito interessante, assim, porque é justamente esse lugar de você olhar para as suas perspectivas e falar, cara, eu acho que eu só posso ir até aqui. E você tem uma galera que te fala por que você só pode ir até aí. Sabe? Por que você não pode pensar e sonhar outras coisas e elaborar outras coisas e tal. Então eu cheguei no Nós do Morro em 2003. Isso foi um pouco depois do lançamento do Cidade de Deus ali, que teve o lançamento do filme, e aí esse lugar do Favela Movie teve esse boom, né? E eu cheguei no Nós do Morro através de um piloto de um programa que me chamaram para gravar, como modelo ainda, e me chamaram para apresentar esse programa. Eu fui gravar lá no Nós do Morro, era uma gravação lá, e eu tive que passar o dia lá. Fiz algumas aulas, conversei com pessoas e tal, e falei. Eu era absurdamente tímido, não tinha nenhuma experiência com câmera, até como modelo, porque a vida de modelo é muito intuitiva, assim, é muito rápido, tudo é muito rápido. Então você chega, faz o trabalho, já vai para outro lugar, e já viaja daqui, sai dali e tal. Então eu não tinha nenhuma experiência, assim, nenhuma intimidade com a câmera, mas aquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela galera me cativou naquele momento, assim, porque eram pessoas muito parecidas comigo. Pessoas que estavam ali dentro fazendo uma aula e saíam dali, estavam na rua brincando, conversando, trocando ideia, e a família ali perto, e era uma vida muito, muito próxima daquilo que eu tinha no subúrbio, assim.
E aí aquilo me pegou, me cativou, eu fiquei com aquilo, falei, tá, beleza, achei um lugar bacana, mas não tinha nenhuma pretensão de ser ator e tal. E aí eu com meu primo, a gente saía muito, né, para festas de hip hop, bailes de hip hop e tal. E aí a gente conheceu algumas pessoas de lá, do grupo, nesses eventos. A gente conheceu o Jonathan Hagensen e tal, a gente estava junto ali, e aí meu primo falou, cara, o projeto lá é muito legal, a gente quer fazer parte. Ele falou, cara, vai lá e faz um teste, vê se é possível e tal. E aí, quando a gente foi uma coincidência, porque a gente começou, tanto eu quanto ele, a gente começou a namorar duas irmãs que moravam no Vidigal. E quando a gente foi fazer o teste, só podia moradores da comunidade. E aí a gente fez o teste, na hora de fazer a inscrição, mas só pode morador e tal. Falou, cara, a gente mora aqui. A gente mora aqui. Do endereço das meninas. Porque a gente mora lá embaixo. Vocês não conhecem a gente porque a gente mora lá embaixo e tal. E a gente entrou assim, mas logo no ano seguinte já abriu para pessoas de fora, assim. Então, ah, tá. Aí entrou... O crime foi por pouquinho. Foi pouco tempo, foi curto. E aí surgiu na minha vida esse grupo, que eu fiquei lá até 2010, então... De 2003 comecei em 2003 a 2010. Nossa, bastante tempo. E aí, 2011, ali, eu fui fazer um musical, depois me mudei para São Paulo, fiquei morando em São Paulo 9 anos, e o grupo meio que continua fazendo... Porque o Nós do Morro tem uma coisa muito interessante, que o Nós do Morro você não se forma. Ele não forma pessoas. Você tem... Eu, na minha turma, quando eu tinha, sei lá, 3 anos de Nós do Morro, eu estava junto com a Mary Sheila, que tinha 20. E, assim, tem uma mistura muito grande, porque você sempre tem alguma coisa para ensinar e para aprender. Então, é um grupo que dificilmente você sai dali, assim, né? É um grupo muito presente na vida, as pessoas são muito conectadas e tal. Então, você vai ficando, você vai ali, aprende coisas, estuda, né? E tem vertentes do grupo. Na época, a gente tinha um projeto de cinema também, então tive aula de cinema. Nós do Morro foi uma escola muito completa na minha vida, assim. Estudei cinema, história de teatro, improvisação, interpretação, música, fotografia. E você foi entrando nesse universo, foi curtindo isso, né? Sim. E quando você fala assim, eu cheguei num lugar que eu me achei, né? Eu me encontrei, né? Que você viu pessoas como você, né? Então, é difícil, é bacana essa coisa deles de fazer as pessoas sonharem, porque quando você é pobre, preto, né? Mora em subúrbio, periferia, o que mais tem é gente falando que você não pode sonhar, né? E quando você chega num lugar desse, nossa, deve ser uma felicidade, né? Saber que você pode ir além, assim, da tua rua, do teu bairro, que você pode conquistar as coisas. Acho que isso é muito importante, é um incentivo, né? E é uma escola muito, na época, principalmente quando eu entrei, era uma escola muito despretensiosa, assim, nesse sentido de... Quando você procura uma escola de teatro, você já está procurando com uma intenção, né? Você quer se formar, você quer trabalhar, ou ser professor, ou ser, né, ator e trabalhar com aquilo. Ali eu entrei para me divertir, eu entrei para sonhar, para brincar, para conhecer pessoas e eu senti esse universo na comunidade mesmo, assim. É um projeto que serve à comunidade. Então, a gente está aqui para servir a comunidade. Então, a gente tem eventos lá no campinho, lá em cima, eventos na rua, né? Coisas que acontecem ali voltados para a comunidade. Isso aí, para o mercado é uma consequência. Criativo mesmo, sim, de relacionamento e criativo, e de conhecer pessoas. Mais ou menos eu conheço. Eu morei algum tempo ali perto do Vidigal e frequentava um pouco lá. E conhecia o Nós do Morro, conhecia vários projetos lá no Vidigal. Sem contar que o lugar, a vista de lá é um negócio. É lindo, né? Realmente. Eu passei um ano novo lá em cima uma vez, nossa senhora. É bem bonito, é bem bonito. Me fala uma outra coisa. Bom, então, aí foi modelo, aí passou a ser ator. Aí foi fazer musical. Eu vi, sabia? Ah, é? Eu vi. Que legal. Foi ali no teatro, pertinho de casa, ali, não foi? Sim, meu primeiro musical foi ali. Foi ali, no Casa Grande. No Oi Casa Grande, o Ré. Eu vi. Quer dizer, eu não lembro dele, mas eu vi. Sim, tava ali. Bacana. E aí, como que é? Você falou num podcast que você se preparou todo para o musical, tá certo? Para dançar, chegou lá na hora, não foi bem assim e tal, mas aí você cantou. Como é que foi, assim, essa nova experiência do musical? Porque um musical, assim, eu já vi alguns, e é sempre uma produção, se eu falo em musical, é aquela produção enorme, aquela coisa bonita, cheia de gente, sempre é um negócio que já te chama a atenção.
uma moça da minha geração, se vai um musical desse, era obrigado a ir, não tinha por que não ir, tinha que ir lá para chorar, para lembrar do tempo que era, entendeu? Mas assim, para você, como é que foi, por exemplo, essa coisa de cantar, dançar, interpretar, enfim, conta essa parte aí. Eu fiquei curiosa para saber. Eu vi no podcast, mas eu achei que quero saber mais. Foi um momento muito estranho para mim, na verdade, entrar no musical, porque eu não tinha nenhuma intimidade com o musical, nenhuma, assim, nenhum conhecimento. Também tem isso, né? Musical é um mercado à parte do teatro, né? Porque quando a gente fala de teatro, a gente fala de acessibilidade, né? A gente fala de acesso. Então, o teatro, historicamente, ele tem essa premissa de acessar, né? Acessar pessoas, conectar pessoas. Então, você tem teatro no interior do interior, você vai ter teatro presente em todos os lugares. O musical não. O musical é um lugar, você precisa de um teatro muito grande, com muita estrutura, os ingressos são mais caros. Palco super tecnológico. Um palco super tecnológico. Esse musical que a gente está falando, né? Um musical Broadway, um musical franquia, né? Então, é um lugar que eu, na verdade, eu nunca tinha nem assistido, assim. Na verdade, eu assisti uma vez, graças ao Nós do Morro, que conseguiu também um acesso pra gente. O primeiro musical que eu assisti foi Gaiola das Loucas, que foi ali no Oi Casagrande também, que a gente desceu para assistir, que foi lindo. Mas eu não tinha nenhuma proximidade, assim. Era algo que para mim não era... E aí esse teste surgiu e a minha agência falou, cara, você canta, né? Eu falei, olha, acho que sim. Acho que sim. E isso sempre foi uma dificuldade na minha vida, porque, assim, a minha família, parte do meu pai, são todos, minha tia Sônia, né, meu pai, são todos, assim, são todos músicos. Então, todo mundo toca violão, toca piano, minhas tias tocam piano, são artistas plásticas, cantam, todo mundo Todo mundo voltado para a arte. Todo mundo voltado para a arte, com um lado de música muito forte. Meu pai é compositor, né, toca cavaquinho, violão, enfim. E a minha irmã é cantora, profissional, vive disso. Então, tendo toda essa família, para mim é muito difícil chegar e falar, eu canto também, porque eu não tenho uma carreira com isso, né? Para mim sempre foi essa dificuldade. Cara, eu canto em casa, nas reuniões de família, né? Aprendi a tocar violão ali com violão improvisado, porque eu sou canhoto e os violões lá de casa eram todos pro outro lado, eu tive que virar sem poder trocar corda, então tive que aprender ali. Então, para mim sempre foi essa dificuldade. Aí quando me perguntaram, eu falei, tá, canto, cara, vai lá fazer esse teste, experimenta, assim. E aí eu fui fazer o teste. Para mim foi muito difícil, porque quando você faz um teste para musical, a última etapa é a atuação. E muitas vezes você nem chega na última etapa, porque você tem ali os personagens principais, que são 5, 6, e todo o resto é coro. Então é uma galera que vai passar a maior parte do tempo cantando e dançando. E eu falei, cara, cantar, não sei se eu sustento. Dança, nunca imaginei. Sou capoeirista, ok, tem uma coordenação ali, mas dançar realmente nunca foi para mim. Falei, tá, vou lá para me divertir, então, vou tentar a sorte, assim. E aí passei. E aí foi quando eu comecei a entender o universo do musical, como que funciona, e aí eu cheguei desesperado, que eu falei, cara, aí quando eu passei no teste, eu falei, cara, eu vou ter que dançar. Então, eu vou ter que me preparar como alguém que dança. E aí, peguei uma amiga minha, que era bailarina na época, eu falei, cara, eu preciso, na minha cabeça, né? Dançar e colocar a perna aqui em cima, assim. Então, eu preciso ter essa perna. Aí ela olhou pra mim e falou, jamais você vai conseguir isso, mas vamos tentar. Aí fiz umas aulas de alongamento, assim, duro. Ok, alongamento de capoeira, mas... E aí foi que eu entendi, cara, calma, né? Nada disso, vai dar tudo certo e tal. E aí entrei nesse meio, nesse universo, assim, fui... Aí fiz Hera aqui, fui fazer Priscila, Rainha do Deserto em São Paulo. Nossa! Aí fiz o Rei Leão em São Paulo, aí fui pro México fazer o Rei Leão. O Rei Leão eu adoro. Olha. Fiz o Rei Leão lá em São Paulo. Não, aí ele depois... fez musical e ele dublou também. Você no dublou? cinema. Dublei agora o Mufasa. Mufasa. Você não sabe o que é o Mufasa? Ele é um Mufasa? É o Mufasa. Poderosíssimo. Lindo o Mufasa, adoro. E o filme tá bem bonito, é verdade. O filme realmente tá... E aí foi isso, aí entrei Agora, nessa carreira. Eu tô percebendo aqui, Pedro, que você entrou nessa de modelo e tá, vou lá ver qual é. Foi. Aí foi legal. Pô, vai lá fazer um teste, você canta? Acho que canto. Foi lá, fez. Você gosta de desafio, né? Porque você passa um monte de perrengue, cara. Assim... Ó, passou perrengue lá em Nova York. Não, esse foi para inaugurar. Esse foi para inaugurar. Para inaugurar, tudo bem. Inaugurar. Mas foi um desafio. Foi para lá e tal. Voltou
passa por um musical. Você nem tinha atuado ainda, assim. Já tinha? Só no Nós do Morro. Só no Nós do Morro. Mas atuar, fazer espetáculo. E aí você entra num universo que você nem conhece. Mas fala, eu vou você mesmo. Você é corajoso. Na verdade, eu pensando sobre isso, assim, algumas vezes, né? É louco porque vai um pouco para esse lugar da falta de perspectiva. Porque como é um lugar que você não se imagina, você fala, bom, então eu vou lá só para... Tipo assim, não tenho nada a perder, eu vou lá não vou perder nada, não tenho nenhuma pretensão, então vamos lá. Assim, na verdade, eu sempre entro assim, não vai dar certo, vai dar problema, não vai dar errado. Assim, não serve para mim. Não vou passar nesse teste, esse personagem não é para mim. Não serve para mim, não é para mim, tem, sabe? Então é meio que um lugar de... E aí depois é engraçado, porque eu conversando com alguns amigos, principalmente amigos negros e tal, cara, é quase que um trauma ancestral, assim, de você falar tudo que você vive na sua vida é o máximo que você pode chegar. Tudo que você vive é o seu topo. Então o tempo todo você está pensando, cara, esse deve ser meu último, então, sabe... Tá, então se eu pego esse musical, tá, beleza, peguei, mas com certeza vai ser o último, com certeza vai ser minha... É sempre um acaso. Eu entrei ali por acaso, alguma coisa aconteceu. Então, esse lugar de acreditar em si, de se reconhecer, isso na minha vida realmente é muito recente, assim, deve ter uns 5, 6 anos. Assim. Agora, isso a população negra passa isso o tempo inteiro, né? De você, às vezes, você se anula mesmo. E aquela coisa de você não acreditar em você mesmo, né? Em você mesmo. Então, assim, às vezes tem um monte de gente falando assim, cara, vai, você é bom, você é boa, mas você mesmo tá assim, porra, não vai dar. Isso que você falou. Não, aqui tá bom, acho que eu cheguei no limite, fiz esse musical, tá bom, né? Para vocês verem como é que é, né? Fez um musical, tá bom. Tá na Netflix. Aí, ó o topo aí. Tá na Netflix, tá em novela da Globo, né? Então, assim, como que é isso agora? Você tá em outro streaming também, né? Tá. Agora tem um em cada, né? Tem Amazon, tem Netflix, Amazon, tem Globoplay. Não, tem um em cada, não. Tem mais de uma série, né? Na Netflix tem... Mas agora você acha ele em qualquer lugar. Na Netflix tem o quê? Mais 3? Netflix tem mais 3. Mas escuta... Vai dar aqui os nomes, precisa acompanharem lá. Agora, deixa eu só te falar. Ô, Pedro, me fala uma coisa. Aí, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Também sou da capoeira, vou lá, aprendo esporte e tal. Mas aí não tava bom, resolveu correr maratona. Tipo assim, tô fazendo nada, né? Tá tudo tranquilo, terminei um musical, terminei isso, terminei aquilo. Agora eu vou correr uma maratona. Mas isso acho que ele vai tipo fazendo, assim, né? Você é bem ligado a essa questão esportiva também, né? O esporte, na verdade... Ele não toma café. Acorda 4h30 da manhã para correr. Pô, você já sabe que ele acorda 4h30 da manhã? Falei pra você. Pô, você ficou? Stalkeei o cara, stalkeei o cara. Só esse negócio é crime, fica stalkeando os outros. Dormiu tarde ontem só pra pesquisar tudo. Caramba! Tem um podcast dele que é com 2 meninas que chama Uma Taça. Acho que é umas 2 horas de conversa. E aí eu tô na cozinha, tô ouvindo. Tô fazendo tal coisa, tô lá anotando. Tô lá na horta, tô ouvindo. Tô em tudo que é lugar, eu tô ouvindo. Eu vi 2 horas, eu sei tudo. Ele é 4 horas da manhã, mas então 4 horas da manhã pra correr, ó. Não toma café, ficamos sabendo disso agora. Eu queria tanto um café agora. E aí não deve beber, não fuma. Também não. Não bebe? Não bebe. Não fuma, não. Não vou nem perguntar. Não vou perguntar se aquilo ele faz, porque ele já falou que tem namorada, mas eu também já ia perguntar. Sandra, se controla. Deixa ele responder. Ele não conseguiu nem responder. Porque você fala muito, cara. Pelo amor de Deus. Socorro, gente. É que você falou que eu stalkeei o cara, eu fui contar onde que eu descobri que ele acorda às 4 da manhã. Ai, pega um café lá pra ela, senão ela não vai parar, gente. Um café. Um cafezinho. Pedro não quer, mas eu disse que ele queria. Aí eles fizeram só porque ele tá aqui, né? 4,5 gotas de adoçante. Mas então, quer dizer que aí é capoeira, maratona, Sandra, corrida. Agora conta. Agora eu vou deixar ele contar. Tá certo. Não, é que na minha origem, né, o lugar de onde eu venho, assim, o esporte sempre foi um balizador muito grande, assim, de organização, né, de retidão. É sempre o esporte, ele entra sempre como um agente educador muito forte, né? Principalmente no subúrbio, nas comunidades. Então, eu comecei no esporte muito cedo, comecei fazendo jiu-jitsu com
12, 13 anos de idade, com 13 anos de idade mais ou menos. E aí fui andar de skate, comecei a andar de skate, andei de skate muito tempo. Do skate fui pro bodyboard, então comecei a surfar. Aí depois fui pra capoeira, entrei na capoeira com 17 anos. E aí as coisas meio que foram acontecendo, assim. E aí, enquanto eu era modelo, isso foi em 2005, me chamaram na minha agência, reuniram alguns modelos que praticavam esporte para formar uma equipe de corrida para participar de uma prova, né? Que ia acontecer uma prova de revezamento e tal. E aí me chamaram, eu falei, cara, vamos, esporte é comigo mesmo, vamos lá experimentar, eu fazia um pouco de tudo e tal. E aí comecei a correr ali para essa prova, e colocaram um treinador com a gente e tal, tinha uma marca apoiando, então comecei a treinar ali, gostei e falei, cara, eu vou levar isso para a vida, assim. Então a corrida sempre ficou um pouco parte da minha vida, assim. Pode. Sempre foi parte da minha vida, assim, um pouco lá e cá, né? Nunca foi uma super dedicação, mas ela sempre fez parte da minha vida, assim. E aí chegou um momento que, com a vida de set, né? Enfim, a loucura de gravação, principalmente fazendo série, né? Porque a novela é um pouco mais organizada, assim, no sentido de você grava sempre no mesmo lugar, né? Você está sempre indo para o mesmo lugar. A série você está cada hora num lugar do país e às vezes você vai viajar para não sei onde, fica 3 meses, e aí passa 5 meses em Tocantins, depois você vai para Foz do Iguaçu, grava não sei quanto tempo. Então, com essa dificuldade de rotina, a corrida foi o que mais se adaptou, foi o que mais... Tudo bem que a capoeira também, porque como eu já era professor de capoeira, então conseguia treinar sozinho, mas faz falta ter um grupo ali, né? Ter a roda, ter o evento acontecendo. A corrida não, você leva um tênis e corre em qualquer lugar. O espacinho que você tem lá... Qualquer espaço que você tem. No horário lá você corre. Tanto faz se você está no meio do mato, se você está na grama, se você está no asfalto, você vai correr em qualquer lugar. Hoje em dia, com a internet, o seu treinador é online, ele te passa as planilhas, você vai seguindo. E a corrida meio que tomou a frente, assim, né? Tomou a frente da vida. E eu comecei a praticar mais, comecei a treinar mais regularmente. E aí veio essa vontade de, em algum momento, fazer uma maratona. Na verdade, essa vontade surgiu nos 42 anos. Falei, bom, já corro, já fiz meia maratona e tal, vou tentar correr uma maratona completa. E aí lesionei ano passado, então tentei fazer a maratona, não consegui, não completei, mas esse ano eu vou fazer, agora em julho faço a maratona finalmente, ainda estou 42, então ainda posso fazer. Mas meia maratona já é uma distância que eu já estou mais acostumado, já fiz algumas vezes, aí corri em alguns lugares, aí corri em São Paulo, né? Já fui para alguns outros lugares para correr e hoje a corrida realmente tomou conta da minha vida, assim. E é um grande organizador. Minha namorada começou a correr, agora é uma organizadora da vida dela também. Então ótimo, a corrida baliza tudo, assim. Você acorda, aí você sabe o horário que você tem que comer, você sabe o que você tem que tomar de pós-treino, que hora você vai ter que dormir, aí você vai para físio, aí vai para academia. Acaba enfim. Organizando mesmo, né? Que você tem os horários aí para. Mas o negócio é acordar 4, né? Mas é bom acordar de manhã cedo. Eu entendo ele, porque eu acordo. Né? Você tem que né? Agora, eu queria voltar um pouco para a tua carreira de ator. E a gente falou aqui, né? Tá na Netflix, tá na novela da Globo e tal. A gente já vai falar, a gente já vai falar. A Raquel vai colocar tudo na descrição. Não, mas a gente vai também falar sobre isso. Mas e aí? É o topo? Essa é uma pergunta constante, realmente, assim. É uma pergunta constante, porque você tem dificuldade de estabelecer o topo quando você tem dificuldade de estabelecer onde você quer ir, onde você quer chegar, né? E quando isso está ao acaso, tudo é o topo, né? Se tudo está ao acaso, você não decidiu nada, então tudo é o topo. Então, para mim, era muito esse lugar de, cara, assim... Era um garoto do subúrbio que só começou a pagar passagem de ônibus com 18 anos, porque começou a trabalhar, passava por baixo, entrava na janela. Então, era muito esse lugar de... A minha perspectiva, com a pressão da minha mãe ali também, porque, né, minha mãe é uma concursada pública que mudou a vida dela, transformou a vida dela, o concurso público. Então, na cabeça dela, é isso que vai ser bom para os meus filhos também. Então, na minha cabeça, como era muito ligado às exatas, né? Eu fiz faculdade de matemática, fiz engenharia mecânica. Dá para acreditar? Então, para mim era... isso aí que ele fez. Para mim era carreira militar, assim. Então, minha mãe falou, cara, você vai fazer prova para ser cadete da aeronáutica, para ser da marinha e tal. Então, fiquei um tempo fazendo essas provas. Só que aí a última prova que eu fiz, eu já estava meio que entrando na carreira de modelo, então já não queria tanto e tal. Então...
a partir do momento que essa perspectiva saiu da minha frente, né? Se eu estava completamente focado naquilo. Vou ser militar, vou ter ali, fazer um concurso público, vou ter minha estabilidade e tal. A partir do momento que aquilo sai, o que entra no lugar, né? Você fica completamente perdido, assim. Você fala, cara... E agora? O que me ensinaram, né? Para onde que eu posso olhar? Qual é a referência que eu tenho? E aí, realmente, você tem... Principalmente naquela época, né? Que você não tinha internet e tal. Era televisão. A televisão tem uma referência muito específica, Sim. né? Era aquela referência branca ali, aquela referência... As novelas todas no Leblon. Exatamente. Então, foi um período de limbo, assim, para mim. De falar, cara, tá, eu tô nesse lugar, mas... eu não tô vendo mais ninguém comigo, assim. E tinha também esse lugar da moda que cara, tá, beleza, eu sou um modelo negro, mas eu sou um modelo negro de pele clara, de olho claro. Eu chegava para fazer o Fashion Week, para fazer o Fashion Rio, e tinha uma manifestação de modelos pretos lá de fora, falando, cara, a gente não tá aí dentro, e aí? Então você tá ali... Isso mexia com você? Porque você fala, tá, mas então que lugar que eu ocupo? Né? Eu tô aqui por quê? Por que eu tô ocupando esse lugar? Por que me colocaram aqui? Naquela época era o negro de traços finos, né? Se falava muito isso. Um negro de traços finos. Eu tinha um dreadzão louro, né? Meu cabelo queimava de praia. Então era o negro exótico. Agora, deixa eu te perguntar. Você, em algum momento, você não se reconheceu como negro? Você teve alguma vez essa dificuldade de se enxergar como negro por conta do tom da sua pele, por conta dos seus olhos claros? Eu tive uma dificuldade por conta primeiro da mistura que tem na minha família, né, que é um ponto importante, mas também por uma vivência da época que era, não, pelo menos na minha convivência, assim, não dá tempo de falar disso, assim. E não se falava mesmo nessa época, aí não se falava. Não né? se falava. Até hoje a gente tem essa dificuldade. Hoje a gente tem pessoas da nossa idade que falam, cara, mas naquela época você tinha um Mussum aí que não falava nada, era brincadeira e estava tudo bem. Você tinha o Lafon e tal. Sim, mas era um apagamento desse lugar, assim, não existia um lugar de empoderamento de fato, né? Existia um lugar de, cara, vamos só atender as demandas. Então a minha mãe, na verdade, era isso. Ela trabalhava. Ela precisava criar 3. Então ela trabalhava, não dava tempo de você falar de empoderamento, de você falar de reconhecimento, de identitarismo, não dava tempo de falar de nada. E ela falava do que era importante para ela. Vocês têm que estudar. Exatamente. E tem que ter uma estabilidade na vida. Segue a vida, vai para frente e é isso. Não dá tempo desse lugar, assim, terapia não existia naquela época. Sua mãe é preta? Minha mãe é preta. E o meu pai, que é um cara que se denomina mestiço, né, na cabeça dele, ele é um cara branco, mas que na cabeça dele ele é um cara misturado e era o que ele passava pra gente. Não se fala disso, somos todos misturados. Assim, não tem muito esse lugar. Então eu lembro que quando eu entrei na moda, que aí eu comecei a ter mais contato, Adelson, mais uma vez, Adelson foi o cara que me trouxe... Qual o sobrenome dele? Adelson Brasil. Obrigada, Adelson Brasil. Obrigada. Adelson foi o cara que me introduziu nesse lugar do raciocínio. Por quê? Porque quando você é um garoto do subúrbio, andando de skate, você se conecta com a revolta. O rap é um movimento de revolta, né? O skate é um movimento de revolta. Tem muitos movimentos ali que são movimentos de revolta, que essa necessidade de uma juventude de colocar algo para fora que ela nem sabe o que é. Então eu estava ali colocando coisas para fora que eu não fazia ideia. E o Adelson foi o cara que chegou para mim e falou, tá, você é um cara que gosta de rap, né? Deixa eu te mostrar isso aqui. Você sabe o que ele está falando aqui? Você sabe quem foi o Notorious? Você sabe o que Tupac falava? Você sabe o que... E aí entra o lado político. Aí entra o lado da identidade, sabe? Ele foi o primeiro cara que me conectou com esse lugar, assim. Então ele me pegava para levar na agência, tava de carro, vou botar isso aqui para você ouvir, a gente vai ouvindo. E ali foi o momento que Você começou a ter ciência dessa... Comecei a ter essa percepção, esse entendimento, né? Esse entendimento, assim. E aí ali você vai se letrando. E aí você começa a entender certas coisas, assim. Você fala, cara... Meu primeiro trabalho, na verdade foi o segundo, terceiro trabalho da carreira, eu fiquei com a cara estampada no Rio Sul, assim, 3 meses, enorme. Eu e a Aline Moraes. Minha cara estava enorme ali. E eu pegava ônibus ainda nessa época, depois eu comprei meu primeiro carro. E aí, quando eu comprei meu primeiro carro, eu parava em 3 blitz no dia. Um dread enorme e tal. E aí, foi nesse período que eu comecei a entender esse lugar, de falar, cara, peraí, por que eu tô
um modelo internacional, sendo levado para fora, fazendo trabalhos em tudo quanto é canto, assim, minha agenda lotada de trabalho toda semana. Mas eu continuo sendo parado e vivendo situações que, sabe, você fala, cara, não tá condizente isso, assim. E aí é que você começa a entender. Tá. Por que você está sendo parado? Sim, tem. E aí foi quando eu comecei a entender de fato. Eu lembro que nessa época eu cheguei na casa do meu pai com uma camisa que se usava muito naquela época, que dizia 100% negro, era enorme, assim, 100% negro. E ele olhou para mim e falou assim, por que você está usando essa camisa? Eu falei, porque eu ganhei, achei bonita e me identifiquei. Ele falou, cara, mas se você pode escolher um lado, por que você vai escolher esse? Nossa, isso é fortíssimo. Eu falei, mas como assim eu posso escolher um lado? Como assim? Como assim eu posso escolher um lado? Porque na cabeça dele é isso, é uma existência branca. Eu fiquei, é uma existência... Pois mas é bem forte isso. Eu vou falar para você... Porque se você pode escolher um lado, por que você vai escolher esse lado que as pessoas são discriminadas o tempo inteiro? Que você tem que parar 3 vezes por dia numa blitz. Entendeu? Que ninguém olha para você, que você tem um apagamento. Por que você vai escolher esse lado? Sim. Isso reflete... Eu vou te falar, Isabel, muita difícil, coisa. Porque esse é um drama que o Daniel vive. O Daniel vive esse drama, meu neto. O pai dele é negro e a mãe dele é branca. Acontece com meus filhos também. E o que acontece? Ele vive numa casa de brancos. Né? Ele vive numa casa de brancos. A mãe é branca, a avó é branca. A minha filha casou de novo com um rapaz negro também, tem uma outra filhinha, mas ele também é filho de uma mãe negra com pai branco, então também já é misturado, e tem uma coisa, todo mundo é branco. Né? Então, por exemplo, a discussão de comprar o shampoo do Daniel foi um evento na família, né? Que shampoo comprar, como comprar, porque o shampoo que ele usava da gente acabava com ele, entendeu? Não era pro cabelo dele. Não prejudicava totalmente ele. Então, assim, precisamos parar para entender esse processo novo na família e tal, e tal, e tal. E a gente também... Eu sou uma pessoa também militante, sou uma pessoa de esquerda, enfim. E a gente conversa muito sobre essas coisas em casa e tal, e tal, e tal. Mas a gente também nunca conversou esse assunto, porque esse assunto... Né? Uma família repleta só de problemas. Neto negro, cunhado homossexual, parente não sei o quê. Nossa, vai falar da família toda? Então, na nossa família, era uma misturaiada tão grande de coisas, de flora e fauna, que você não tinha que discutir se é certo ou errado. As pessoas são assim, entendeu? Até que um dia essas coisas aparecem e você é obrigado a discutir, é obrigado a falar. Né? No dia que seu neto chega em casa e começa a cortar o cabelo com a tesoura porque alguém falou alguma merda qualquer na escola. Então, é muito difícil você encontrar esse lugar. E a gente demorou, nós, né? E ele também, para encontrar. E eu espero que hoje já tenha tive mas é difícil. Uma experiência um pouco diferente, porque assim, apesar da minha época, né? As pessoas não falavam sobre isso, nem os nossos pais falavam sobre isso, e a gente começava a sentir mesmo na pele realmente, né, situações, e aí que você começava a entender o que era. Com os meus filhos já foi o contrário, né? Então, o pai deles é branco, também teve essa mistura, mas ele, como ele é também da área de arte, uma pessoa bem consciente, a gente conversava muito sobre essas coisas com eles, né? E uma vez, um episódio que eu lembro, até você conheceu o meu filho mais velho, ele, chegando em casa, eu não estava em casa, não tinha chave, eu falei, filho, pula o muro. E aí ele falou, mãe, você tá louca? Eu vou pular um muro? Pelo amor de Deus, vão me ver aqui e vão chamar a polícia. E era na casa dele. Então, são essas situações. Eu também tenho uma menina, tenho outro menino, uma menina. Então, a gente sempre trabalha isso com ela, né? Porque hoje as meninas fazem aquela... Esqueci o nome. A progressiva, que é, né, quando tem o cabelo encaracolado. E ela já ama o cabelo dela, porque é todo encaracolado. E ela quer que fique alto. Mãe, quero que fique igual o seu. Eu falei, como o meu não vai ficar, mas vai ficar alto. Sim, tá lindo esse cabelo. Então, a gente não sei se é preparar, porque acho que as pessoas nunca vão estar preparadas para sofrer essa questão do racismo. Isso dói muito. Mas, pelo menos, de antecipar um pouquinho as coisas que podem acontecer. Né? Você também tem uma filha,
né? Alice, né? Alice. Quantos Sim. anos a Alice tem? 10 anos. 10 É quase anos. a Isadora. A Isadora tem 11. E como que você prepara, Alice? Você viu foto da Alice? Não vi foto da Como a Alice é? Descreva a Alice. Nossa, Alice... Não vi, não pulei essa parte da prova. Pô, estudou tudo, pô. Descreva a Alice. Alice é um carrossel de emoções, assim, pra mim e pra mãe dela, porque é isso, né? Você preparar uma criança hoje em dia, uma criança preta hoje em dia, é um lugar que é muito, embora seja muito gratificante, é um lugar triste também, porque você não quer preparar ninguém pra guerra, né? É muito ruim você ter que preparar alguém pra guerra. E é uma demanda que é nossa, sabe? É uma demanda que é só nossa. Porque é isso, quando a gente conversa, quando eu converso com os meus amigos, né, que são pais também, mas são pais brancos e tal, você não prepara para a guerra, você prepara para o mercado. Um mercado que, originalmente, naturalmente, ele já está mais propenso a te receber, ele já está mais aberto a você, né? Porque você já tem a cara dele. A gente não. Então, assim, eu não estou preparando a minha filha para um mercado que vai abraçá-la. Muito pelo contrário, eu tenho que preparar ela para tudo que ela pode encontrar pelo caminho. Então, vira um carrossel de emoções, porque ao mesmo tempo que a gente dá muito amor e muito carinho, e ela fica até irritada, porque eu abraço tanto, eu aperto tanto e beijo tanto, tal, e a mãe também, e dorme junto e abraça e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma personalidade muito forte. E isso, a gente colhe os frutos, porque ela pratica isso com a gente. Isso é bom. Ela pratica com a Bom, gente. mas é ruim, né? Eu sei como mas, ao é isso. mesmo Eu sei tempo- como é isso. Põe um pouquinho d'água pra mim saber. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque é isso, assim, ela já tem percepções hoje que eram coisas que na nossa época a gente nem imaginava ter. Que eram percepções de autoestima, daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta e que ela não gosta. Daquilo que ela decide, sabe? Já é um lugar muito diferente, assim. E é muito complexo, porque a minha filha hoje estuda numa escola em São Paulo, que é uma escola bilíngue, que é uma escola de alto padrão, e é a única menina preta nessa escola, assim, é das pouquíssimas, né? Praticamente na turma dela, normalmente é só ela. Então já é um lugar muito difícil Você de não vê aquilo você... que você falou antes. Eu não vê outras pessoas como você. Além de não ver no mesmo padrão, Espaço, né? No né? mesmo Padrão, espaço e no espaço. mesmo padrão, assim, tem uma base também que é diferente, né? Tem uma origem ali que é diferente. Então, a gente... Eu digo que a gente funciona como bloco, né? Porque você não vai subir sozinho. Você só vai subir depois que você levantar todo mundo. Porque você não vai subir e falar, pô, meu irmão que está ali trabalhando, ganhando salário mínimo, vou fazer o que com ele? E a minha irmã que está, e a minha tia, e a minha família. Então, é sempre um bloco junto. Você tem que levantar todo mundo junto. Sim. É diferente, aí falando especificamente do meu meio, né, que é um meio muito mais complexo nesse lugar, esse bloco é invertido. Todo mundo já está em cima. E aí você pode escolher o que você quer fazer. Sim. Né? Então, assim, para que eu seja ator, eu preciso estudar 4 anos numa escola, e enquanto eu estudo nessa escola eu não vou trabalhar, porque eu estou estudando só nela e estou me dedicando. Essa é a realidade que a gente enxerga hoje dentro da nossa profissão, dentro do meu meio, do meio artístico. Assim. Para a gente é o inverso. Né? Eu estudei no Nós do Morro, eu estudava com pessoas que trabalhavam em pet shop, dando banho em cachorro, que trabalhavam em mercado, carregando compra, fazendo entrega, eram pessoas que eram secretárias em escritório. Então, assim, as aulas do Nós do Morro eram para trabalhadores. A aula do Nós do Morro começava às 7h30 da noite e acabava às 11 horas. Tinha gente que saía de lá e ia para Caxias. Então, assim, é uma outra realidade. Né? É um outro funcionamento, assim. Então, ter que dosar isso com ela, né? De falar, olha, você está hoje nesse lugar, mas tem a origem do seu pai e da sua mãe aqui, que são muito diferentes, e a gente quer que você esteja conectado com as duas. Então, você hoje mora na Bela Vista, você está nessa escola, mas seu avô está lá em Itaquera, sua avó também está em Itaquera, né? A sua família do seu pai está lá no Meier, né? Então, isso é muito difícil de você dosar isso, porque ao mesmo tempo que você fala, eu preciso segurar, mas eu não posso segurar tanto, porque ela precisa ir, né? Ela precisa seguir esse caminho, assim. Ela precisa criar essa... Então, a nossa preocupação maior é a autoestima, é o primeiro ponto, assim. Cara, a gente precisa trabalhar nela uma autoestima que a gente nunca teve, assim.
E aí é isso, a partir daí, que as coisas vão começando a fazer sentido, vão começando a fazer diferença, assim, dela enxergar que aquilo é possível para ela. Enxergar que... preparar para a vida não é fácil, né? Porque ser pai e mãe não é uma coisa fácil, né? Agora, preparar para a vida já partindo de um patamar com dificuldade já imposta estrutural na sociedade, eu imagino que é uma coisa... É um desafio. É um negócio... É um desgaste, né? E é um sofrimento também. Eu estava vendo a Thaís Araújo, gente. A Thaís Araújo. Ela era a única menina negra na escola. Ela morava na Barra da Tijuca. Ninguém queria namorar com ela. Não, mas as pessoas pretas passam isso, Sandra. Você entendeu? Tipo tem assim, essa aí coisa. você fala assim, mas qual é a lógica disso, né? Assim, a lógica é você querer namorar a menina mais bonita da escola. E a menina mais bonita da escola, ninguém quer namorar? Como assim? Tipo, sabe? Porque a lógica é o seguinte, se você é preta, você é feia. A né? estética tem essa questão. Não, mas fulano tem uns traços finos, mas é preta. Mas... Entendeu? E outro dia chegaram para eu estava vendo uma entrevista e um homem preto, né, imponente, com o dread, com a pele bem retinta, cara delegado federal. E aí perguntaram para ele, mas para você é mais fácil. Eu já contei essa história aqui, vou falar de novo. Para você é mais fácil. Você não passa por essas situações, porque você é delegado. Aí ele falou assim, mas eu sou preto todo dia. Não é? Né? Então é um cara que é delegado, que o cara estudou pra caramba pra estar ali, né? Delegado federal. E provavelmente ele é parado na blitz toda hora. Somente pela cor da pele dele. Então é muito doloroso isso, sabe? E você ter que passar isso pro teu filho, né? Pros seus filhos. Porque a pessoa tem que ser forte, mas não pode perder a ternura. Não tem essas coisas. Você tem que ficar dosando o tempo todo. Pelo sem perder a ternura. Isso. E aí é difícil. Mas eu acho muito legal vocês estarem incentivando. Também incentiva essa coisa da autoestima em todos, em todos. E para que ela nunca fale também, né, como a gente faz, que esse é o topo. Não tem topo para ela. Pode. Né? E tem essas ela sutilezas... pode voar e ir para onde ela quiser, né? E tem essas sutilezas, uma coisa que aconteceu comigo, assim, é muito recente, né? Você gosta de viajar? Eu gosto. Você gosta de viajar? Gosto. Quando foi, é uma pergunta realmente, assim, quando foi na sua vida que você começou a entender que você poderia viajar para outros lugares fora do país e que você poderia fazer... Então, vou te falar, eu nunca viajei para fora do país. E eu só fui entender que eu podia viajar e curtir outras coisas, depois de adulta. Porque isso foi uma coisa que me pegou também, assim... Porque não era uma coisa que estava no teu radar. horizonte. Não estava. Porque para mim foi uma coisa muito latente nesse lugar. Eu viajei para fora muitas vezes, todas a trabalho. Fui para Nova York, morei em Nova York 2 vezes, fui para Milão, fui para Paris, fui para Londres, fui para, enfim, Alemanha, fui para diversos lugares trabalhando. A primeira vez que eu saí do país a lazer foi ano passado, com a minha namorada, porque ela me convenceu muito. Caramba! E a gente teve uma conversa, assim, sobre isso, sabe? E aí ela falou, cara, mas por que é tão difícil? Porque toda vez que ela me falava, eu falava, tem que ver, a gente vai ver, tem que ver. Não, vamos ver. E ela falou, cara, por que é tão difícil para você? Ela sabia, né? Mas é psicóloga, aquela coisa. Claro. E aí Já fez a gente começou a conversar sobre isso. Ela falou, cara, assim, ela fez a viagem dela, a primeira viagem para fora, também ano retrasado, quando a gente estava se conhecendo. Foi a primeira vez que ela saiu do país. Porque na nossa cabeça, e isso dialoga com o que a Thaís falou nessa entrevista também, e é uma coisa muito latente pra gente, você não pode parar. Eu não tenho tempo de pesquisar uma viagem para eu sair, eu vou ficar 1 mês fora, vou viajar para... Porque, assim, a todo momento você está pensando no que você tem que sustentar. Eu sou a base de muita coisa, né? Eu sou a base da minha filha, você é a base dos seus filhos, eu sou a base do meu trabalho. Esse lugar de eu posso sair, deixar as coisas aqui, quando eu voltar vai estar tudo sem mexer, não é uma sensação nossa. Não é uma sensação comum a gente. Se eu viajar e me chamarem para trabalhar e eu não estou aqui, perdi a oportunidade. Não é uma coisa muito... Então, assim, eu fui agora, recentemente, né? Eu fui convidado por uma marca para ir fazer uma maratona em Osaka. Falei, cara, Japão, fazer uma maratona e tal, pô, que legal, corrida, não sei o quê.
Apareceu a novela, eu não pensei 2 vezes. Cara, não dá para mim. Você escolheu o trabalho. Não dá. E eles entenderam, super entenderam, claro, o seu trabalho, a sua carreira e tal. Mas assim, você pensa primeiro na experiência ou você pensa naquilo que você tem que sustentar? Você pensa naquilo que precisa te dar a base, precisa te dar o alicerce, assim, sabe? E aí é sempre esse investimento, porque você não vai fazer uma viagem gastando dinheiro de gasolina. Você vai pensar na sua passagem, você vai pensar na sua hospedagem, os melhores lugares para você visitar, você vai ficar 7 dias, 5 dias ali. Mas, isso Pedro, tudo você vai custeando. Você fala, tá, isso daqui eu poderia botar no negócio da minha filha, isso aqui é a aula de não sei o quê. Você vai vendo assim, né? Porque a gente não se permite, né? Parece que você não se permite, você não dá permissão para você mesmo para você fazer isso. Porque a gente não foi ensinado, historicamente, né, ao investimento pessoal, né? O investimento pessoal, o nosso investimento pessoal é um investimento pessoal de sustento. Você vai investir no seu estudo porque aquilo vai te trazer algum lugar. Você vai, e todas as famílias, todas as famílias pretas que eu conheço caminham pelo mesmo lugar. Cara, primeiro você vai investir no que vai te dar suporte. Você vai estudar, você vai fazer um curso, você vai fazer faculdade. Quantos não entraram na faculdade primeiro da família, né? Primeira geração a entrar na faculdade e tal. Mas esse investimento emocional, esse investimento intelectual, eu vou conhecer outra cultura, eu quero conhecer outras culturas, quero experimentar outras comidas. Isso não é um lugar comum a gente. Isso é uma coisa que a gente está construindo agora, a duras penas, batalhando para construir esse lugar. E com muito cuidado para não cair no erro também do eu mereço, e aí eu mereço tudo. Não, calma, né? A gente tem que... Mas e aí? Mas aí você foi e você se permitiu lá? Foi bom? Foi onde eu pedi ela em noivado. Assim. Foi bom pra você? Foi bom. Que maravilha. E aí foi meio que o fechamento desse entendimento, assim. De falar, cara, não, a gente pode, a gente pode mesmo. Nós vamos viajar. Mas eu vou falar pra você, essa daqui é o seguinte, existe uma... Aqui eu sou a gastadeira e ela é a pão dura. Não, eu não sou pão dura. Você é a pão dura. É aquilo que você estava falando, né? Aí confirma a regra. Aí ela é a pão dura. Aí esses dias eu fui viajar. Aí fui viajar agora, faz no mês de novembro. Prestes a ficar desempregada. Eu falei, o quê? Melhor eu ficar desempregada... Não pensou 2 vezes. Se fosse eu cancelava. Melhor eu ficar desempregada com algo para lembrar. Não entendeu? Não vou e tal, né? Aí fui, ela, você é maluca? Como que você vai? E ela não... E aí fui com a minha irmã, e a minha irmã ficava parecendo você. Não vamos andar de Uber agora não, porque esse Uber aqui, porque se diverte, né? Aí ela falava assim, vamos economizar, porque tem tal coisa. Maninha, pelo amor de Deus. Então assim, eu vou viajar da próxima vez com a Lúcia, minha irmã e com a Isabel, só para ver o que se elas conseguem me botar no lugar. Primeiro vou ter que me permitir. Mas você fazer igual Pedro, tem que me permitir. Não, mas você vai. Eu vou fazer isso. Pedro, já estamos quase caminhando pro final, mas da outra não. Mas eu vou fazer uma perguntinha agora. Não, o final não. Não, eu quero perguntar para ele o seguinte: essa tal de masculinidade saudável, o que é? É um homem que não bebe, não fuma e corre? É essa masculinidade saudável? Ser saudável sendo rapaz? É assim? É isso? O que é isso? Eu não sei nem se eu chamaria de masculinidade saudável, assim. Eu tô querendo realmente achar um nome ainda, porque são muitas camadas, né? Muito complexo. É uma construção histórica, né? O que a gente pratica hoje, como a gente aprendeu, como isso é passado adiante, né? E é uma dificuldade muito grande de você reconhecer as questões que estão dentro desse espectro, né? E aí eu comecei a olhar para isso na minha separação, né? Na separação com a mãe da minha filha. Comecei a fazer terapia, comecei a buscar um entendimento, né? E aí, o primeiro ponto que você percebe dentro disso é que, para que você consiga rever esse tipo de coisa, especificamente falando da masculinidade, para que você consiga rever alguma coisa, você precisa entender que aquilo também é aprisionador e aquilo também é problemático para a sua existência, né? Porque enquanto a gente entende que aquilo é um problema para você, eu particularmente não conheço ninguém nesse mundo que abra mão voluntariamente de privilégio. Se eu tenho um privilégio, eu vou usufruir daquilo o máximo que eu puder e vou continuar com ele na minha mão e vou fazer o possível para que aquilo seja desse jeito. Então, se eu reconheço o problema apenas na sua vida, não tem um problema na minha vida, por que eu vou deixar de fazer? Se está me beneficiando? Por que eu vou tentar ser de outra forma? Se aquilo
aquilo me limita. Eu tenho uma liberdade hoje que eu posso exercer, e por que eu vou fazer algo que vai limitar essa liberdade só em prol da sua melhor existência? Causa, para você... Então, primeiro você precisa ter um entendimento de que aquilo é uma prisão para todo mundo, aquilo é um problema para todos, né? Então, assim, eu precisei entender que aquilo era uma grande questão para a minha existência, para aquilo que eu queria ser, para quem eu queria ser, para como eu queria viver. Independente da minha filha, isso também foi um ponto muito importante para mim. Assim, eu não posso colocar essa responsabilidade nela. A minha filha é o meu agente de transformação. Isso é um peso que eu carrego para ela, né? E isso também não me motiva, não me move 100% daquilo que eu preciso. Isso vai me fazer olhar para ela ainda com um olhar de machismo. Por quê? Porque eu tenho medo de que aconteça com ela as coisas que eu pratiquei e que eu vi outras mulheres sofrerem. Então, na verdade, eu estou operando dentro da mesma lógica, né? Eu estou meio que... Está andando naquele círculo vicioso ali. Então, ao invés de transformar, eu só preciso protegê-la. E aí eu vou proteger com conhecimento de causa, porque eu sou parte disso, eu sou agente disso. Então, e aí eu comecei a entender esse lugar. Falei, cara, peraí, primeiro eu preciso tirar todo mundo de perto, e aí eu vou entender a minha participação e a minha existência dentro disso, né? O que eu represento, o que eu sou, o que me aprisiona, o que é um problema para mim. E aí foi quando eu comecei a investigar isso e buscar isso e ficar um tempo trabalhando. E aí chegou um momento que eu falei, cara, agora acho que está no momento de... Falei muito comigo, agora eu preciso falar com outras pessoas. E agora eu preciso conectar com outras pessoas para saber se isso é comum. Então, achei algumas pessoas no caminho, mas é curioso porque você acha algumas pessoas, mas você afasta a maioria. Porque você não faz mais parte do pacto. Exatamente. Você não faz mais parte do é o acordo. estranho. Aí você é vira o estranho. um potinho feio de novo, né? E Você é aí o estranho. vira um lugar, e até você falou dos vídeos que eu fiz, teve um vídeo que eu falo disso, assim, você nasce homem, mas você conquista o lugar de macho. Né? Você nasce homem, mas isso vai ser questionado a sua vida inteira. Então, o tempo todo você precisa comprovar isso. Eu preciso comprovar que eu sou digno de fazer parte daquele grupo de homens que são os maiorais, que são os melhores. E é uma coisa que a gente estava até conversando, né, antes da entrevista, tem esse estereótipo, né, de pessoas, tanto de homem quanto de mulheres. E tem muito esse estereótipo do homem, que o homem ele trai mesmo, que isso é da natureza do homem, né? E se você aceitar o convite de alguém para sair é porque você já quer algo mais. E aí você faz... Eu vi 2 vídeos sobre esses temas, que um é sobre a traição, e aí como você coloca isso, né? Eu acho que é uma coisa assim... são os acordos, né? As coisas que você combina, né? E tem que estar... bom para todo mundo que está dentro dessa relação, né? Para as 2 pessoas. E a outra é essa coisa do consentimento, né? Porque na cabeça do homem, aí eu vou falar de uma forma generalizada, quando você aceita um convite para sair, tomar um vinho, jantar, e ele acha que já está tudo consentido, né? Quer dizer, não é uma coisa da gente se conhecer, da gente conversar, não. Se você aceitou sair comigo, então também vamos para a cama, né? E aí eu tenho esse direito enquanto mulher de falar assim, não, eu só vim jantar com você. Eu só vim tomar um vinho com você. É um vídeo bem impactante quando você fala, porque, na verdade, acho que naturalmente os homens não têm, são também temas sensíveis para os homens, e acho que é difícil chegar a essa conclusão que você falou. Está me incomodando e eu quero saber o que é isso. Porque, na verdade, as pessoas querem se sentir nesse grupo aí que você falou. Mas a formação machista também... Tanto é que as pessoas foram se afastando. As mulheres também têm formação machista, sabia? Porque às vezes você sai com o cara e ele não faz nada com você, você chega em casa e conta para as amigas que ele é viado, não fez nada comigo. Também é uma questão de... Não, tô falando sério. Tô falando sério. Às vezes você não passou a mão, é viado. É claro, você fala, não, você com aquele cara, fomos lá, comemos, jantamos e tal. Nem tentou nada. Nem tentou nada. É verdade. Porque essa é uma instituição tão arraigada na sociedade que ela independe do homem e da mulher no sentido, eu estou falando lato sensu, porque especificamente a gente pode falar sobre a questão feminista horas aqui, como a questão racial também horas. Mas a sociedade ela é tão arraigada de uma maneira de ser, de um estereótipo, que, sabe, e você também. Porque, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu questiono muito.
a gente está no final do programa, então vai começar aqui numa nova discussão. Mas, por exemplo, quem cria os homens? Gente, espera aí, que a gente são as mulheres. Com ele. Como é que nós criamos nossos filhos? Nós criamos nossos filhos da pior maneira possível. Tá certo? No sentido de que você é que dá para ele as primeiras concepções quando você só manda as meninas lavar a louça e os meninos não precisam lavar a louça. Ah, não, lá em casa todo mundo lava. Não, mas eu tô falando da minha geração, por exemplo. A minha geração era assim. Não tinha que arrumar a cama. Exatamente. As mães criavam os filhos dessa maneira, porque a sociedade, estruturalmente, ela é formada para isso. Tá certo? Então, assim, eu acho que para um homem nesse século buscar essa masculinidade saudável ou ser um rapaz que entende universalmente as relações de uma maneira mais saudável, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. É mais difícil do que para nós, mulheres, sabe, se emancipar e tal, e chegar. Sabe por quê, Isabel? Eu acho que hoje na sociedade a gente encontra muito mais apoio da amiga, de organizações, de situações, do que... Eu estava assistindo um programa colombiano, eu acho. Os homens também choram. É um rapaz que faz um podcast em espanhol. E ele entrevista vários homens em várias situações e tal. E aí você vê que é o seguinte, assim, isso que você falou, né? A pessoa, você toma uma outra postura diante daquilo e aí você se torna estranho de novo numa situação de que ninguém mais quer conviver com você. Porque eu imagino que você acaba sendo o bobo da turma. A galera deve tirar muito sarro na sua cara. É uma questão que o homem também ele tem que se despir de tudo que ele aprendeu, né? Do que seria ser homem, né? Então você tem que se despir disso, entender, e inclusive entender o universo feminino também. O que não é fácil, né, amigo? Não, então, também não é assim, não. Acho que até isso também é uma construção que foi colocada pra gente, assim, porque eu acho que se eu fosse procurar um termo, né, você falou do termo masculinidade saudável e tal, eu acho que hoje talvez eu chamaria de masculinidade horizontal, assim, porque já que a gente está falando de uma estrutura de poder, né, uma estrutura de poder e a manutenção dessa estrutura, né, eu acho que seria realmente um pouco a forma que eu tento criar minha filha, né, que eu tento passar para ela, que é um lugar de muito mais horizontalidade mesmo, assim, a gente fala, cara, eu preciso entender demandas e eu preciso colocar as minhas demandas também de uma forma que não seja opressora nesse sentido. E é isso, como é uma estrutura de poder, se você vive dentro dela, você tem que se adaptar, você vai dar o seu jeito de adaptar. Então, às vezes a gente usa esse discurso com uma forma de esvaziamento, né? Mas tem mulheres que são machistas também. Sim, você faz parte do sistema, você está dentro do sistema. Você está dentro da estrutura. Você foi criada por ele e você precisa sobreviver dentro dele. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente coloca também. E isso foi uma coisa interessante que eu vi nos meus vídeos, né? Eu começo os meus vídeos falando de homens e falando para homens e só atraio mulheres. Então, assim, o meu público maior, quando eu comecei a fazer os vídeos, o público era mais de 80% de mulheres, assim. E, claro, eu tinha algumas respostas ali pontuais de homens, pô, cara, tô passando por isso, mas a principal característica era uma timidez muito grande, porque, assim, se alguém percebe que eu tô falando isso, acabou, assim, acabou pra mim, acabou meu lugar de homem, eu vou receber milhões de comentários. Eu fiz um comentário uma vez na foto de uma amiga minha, no vídeo de uma amiga minha, que ela tinha passado por uma situação, na corrida até, e aí eu fiz um comentário simples, que era nem todo homem, mas sempre um homem, que um cara tinha feito um negócio com ela na corrida, eu fiz esse comentário, e os comentários embaixo, assim, eram testosterona baixa, esse daí, era assim, eu era de viado para baixo, porque eu tô falando pra você levantando uma causa que, pô, como assim você tá indo contra o nosso pacto estabelecido? Porque a gente tem um pacto estabelecido. Tá estabelecido. E aí, obviamente tem a questão da racialização, que eu coloco um pouco mais para frente, porque são coisas muito diferentes, mas tem uma base que precisa ser avaliada e precisa ser falada antes, né? Existe essa barreira, e aí se a gente for racializar, a gente vai para outros lugares também. O homem preto não é um homem branco, realmente é extremamente diferente, são questões muito diferentes, mas o padrão da masculinidade a gente precisa realmente falar e a gente precisa debater. E tem que ter esse entendimento, de fato, assim, de, cara, eu preciso realmente entender a prisão que é para mim.
né? Eu não estou só fazendo aquilo por alguém, eu não posso fazer aquilo só pela minha filha, eu não posso fazer, eu preciso fazer aquilo pela minha paz, pela minha existência, pela minha liberdade, assim. E realmente é um movimento muito libertador, assim, é um movimento que quando você finalmente encontra, porque é um movimento inicialmente muito solitário, muita gente vai se afastar, você vai tentar trocar uma ideia com um amigo ali, ele vai fugir, ele não vai querer falar, porque aquilo afeta ele num lugar. E aí tem muitas coisas também que você, como homem, você vai precisar entender, que é o lugar que você coloca as suas emoções, como as suas emoções estão completamente conectadas ao sexo. Então, você entende sexo como afeto, você entende sexo como descarga emocional. E aí você vai ter que rever tudo aquilo de falar, cara, peraí, vai ter um momento que eu vou estar em casa com a minha namorada, eu vou estar cheio de questões para falar, vou estar cheio de questões dentro de mim, eu não vou poder descarregar aquilo no lugar que a gente sempre descarrega, que é prático, é imediato. Gera uma conexão imediata. Vamos transar que tudo está resolvido. Não. E aí, como você faz isso? Como você movimenta isso internamente, assim? Como é que você encara isso, né? Como é que você vê isso? Mediante isso... Eu acho que essa Alice tem uma sorte, hein, cara, de ter um pai assim. Não, a Alice, eu acho que a Dona Vera, a Dona Antônia, a Ana Luísa. Ana Luísa. Eu já Olha aqui, eu não sei, gente, acho que você já entendeu, né? Você vai ter que voltar aqui pra gente falar. Agora sim, a gente não pode deixar de falar. Eu falei que a gente ia falar muito, né, da sua carreira. A gente falou de tantas outras coisas. Mas olha só. Fala um pouquinho. Você tá... Volta por Cima. Volta por Cima. Messias? Matias, perdão. E é um triângulo amoroso. Olha que situação. Sim. É um triângulo amoroso, mas com muita sutileza, assim, com muito cuidado, sabe? E acho que esse é o ponto importante da novela, acho que esse é o ponto que tem que ser exaltado, assim, porque quando você coloca dois protagonistas negros numa novela, sabe, num horário nobre, assim, esse cuidado tem que ser o principal. Então, a forma que a história foi construída, né, da relação deles, é uma relação de muito cuidado, é uma relação de muito respeito, de muito carinho, de muito afeto. Então, a forma com que o meu personagem começa a se relacionar com a Madalena, com a personagem da Jéssica, entendendo o momento que ela está vivendo, entendendo e respeitando a relação que ela teve com o João, entendendo quem é o João, que é o personagem do Fabrício Boliveira, esse entendimento, esse requinte, essa percepção do que você está mexendo, de com quem que você está mexendo, é fundamental. Você está falando de pessoas negras no subúrbio do Rio de Janeiro, com todas essas questões que a gente falou de autoestima, né, de entendimento, de autopercepção. Então, você ter esse cuidado na novela, para mim, é o ponto mais fundamental, assim. Então, meu personagem viajou, separou dela, ela está ali naquele... Não vou dar spoiler, mas ela está ali naquele momento ali com o João de novo, de reconexão e tal, e é uma forma muito cuidadosa de retratar. Isso foi o que mais me chamou a atenção na novela, assim, bem... Então, esse é um personagem. Vamos falar aqui do DNA do Crime? Eu gosto dessas séries, assim. Sabia que você ia perguntar. E aí é Rossi? Rossi. Delegado Rossi. É federal, né? Federal. Delegado federal. E adoro essas séries, assim, de resolução de crimes. Agora, essa série, ela é baseada em crimes reais? Foi isso mesmo? Ela é baseada no fato real, que de fato aconteceu no Paraguai. Que foi esse roubo de valores e tal, e essa conexão com organizações criminosas aqui do Brasil. Então, é uma série que explora realmente esse universo que é, de fato, verdadeiro, assim. Sim. E qual outra que você viu também? Não, eu não vi. Ela não quer ver. Eu não quero ver. Mas aí eu também vou recomendar Bom Dia, Verônica, que também é uma série que tem essa pegada policial. Para fazer esses personagens... policiais, um delegado. E como é que é? Laboratório? Você foi para algum lugar? Foi para a polícia? Fez alguma coisa? Normalmente a gente tem preparadores, né, que trabalham ali com a gente. Tem a sua pesquisa também, né? Aí a gente vai para a internet, artigos e, enfim, eu fiz uma série chamada Sentença, que está na Amazon. Eu fiz um advogado que é um ex-policial. E ele foi inspirado num caso de São Paulo, de um policial que, né, e é um policial gay. E eu fui ler as matérias, entrevistas e tal, e como era aquilo, e passei por esse processo, assim. E
curioso porque parece a mesma coisa. Eu já fiz alguns policiais, assim. A série da Globoplay agora que vai lançar um policial civil. Fiz um delegado em Elas por Elas, na novela. E agora o delegado Rossi. Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica foi um juiz. Meu Deus. Fiz um juiz e é interessante você ver a amplitude desse universo, assim. Porque quando a gente de fora, pelo menos eu, né? Eu de fora eu vejo esse universo da lei, do delegado, juiz e promotores e tal. Me parece que existe um senso de ética e retidão muito bem determinado. E não tem. Ele é completamente maleável. Porque depende muito do universo que você lida, depende muito de com quem você lida, né? E às vezes o melhor personagem que você interpreta, ele precisa ter uma sujeira, porque senão ele não sobrevive. Se você tem um personagem ali, e é um pouco o caso do Rossi, assim, o Rossi é o cara que ele sempre foi aquele cara muito correto, muito preocupado com a carreira dele, ele quer crescer dentro da carreira, e ele vai percebendo isso, cara. Ele tem os agentes ali que trabalham, né, que trabalham junto com ele e tal, o personagem da Maeve, o personagem do Rômulo. E ele começa a perceber que esses personagens que trabalham na rua, eles têm um pouco dessa malandragem da rua que precisa existir, senão você não consegue muita coisa, assim. Então eu precisaria ter uma permissão para conversar com um cara em outro distrito, em outra cidade, mas se eu estiver só visitando, eu vou visitar ali e tal. E ele começa a perceber isso, ele fala, cara, eu preciso disso também. Ele quer seguir muito as regras, né? E aí você começa a perceber que, cara, tem que ter umas nuances, uma maleabilidade ali. E esse é o interessante, você construir esse personagem. Aonde que você vai colocar isso, onde que você vai tirar, onde que você vai... Né? E você vai fazendo esse desenho, assim, foi bem bacana de fazer isso. Agora, isso está detalhado no roteiro para você ou você que tem essa percepção? Aí é você que vai criando e vai dialogando. Às vezes, quando você está fazendo novela, às vezes você tem esse diálogo com o autor sem conversar com o autor. Ele vai vendo o que você está fazendo, gostei disso que ele propôs aqui, talvez na próxima eu já escrevo isso, aí você vai puxando para um lado, ou ele vai te puxando para um lado e fala, estou gostando disso, vou caminhar por aqui. Esse é mais fluido porque está sendo escrita enquanto você está atuando, né? Isso é o caso da novela, né? Porque a novela não é uma obra fechada, como você diz, né? Agora o que é melhor fazer assim? Personagem bonzinho ou personagem mau? Olha, é curioso porque o que eu percebo hoje no público, DNA foi um grande exemplo disso, a forma que os roteiristas estão trabalhando hoje já não seguem mais esse padrão, esse lugar do bom e do mal. Existe um aprofundamento generalizado de humanização. Então, acho que o primeiro lugar que eu me lembro onde isso aconteceu de forma muito clara e teve uma identificação muito imediata foi o Pantera Negra, que todo mundo se identifica com o personagem principal ali, do Chadwick Boseman, mas o personagem do Michael B. Jordan, que deveria ser o vilão, é o cara que todo mundo fala, pô, mas peraí, ele tem razão, cara. Eu também estaria revoltado no lugar dele, sabe? Eu me identifico com esse cara. Tanto que o cabelo que ele lançou naquela época foi um boom. Até hoje as pessoas usam o cabelo Killmonger, que é o cabelo que ele usou, aquele dread. Tem vários filmes, séries que a gente se identifica, né, com aquele cara que você acha que ele é mau, mas a gente acaba se identificando com esse personagem mesmo, como você falou aí. Sim. E você acaba torcendo pra esse personagem. Gente, vou falar uma outra coisa pra vocês. Eu adoro contar minhas histórias, porque eu sempre torci pelo bandido. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não era isso que a gente tem assim. Porque o bandido passa o filme todo, o bandido passa o filme todo planejando, organizando e tal. E o policial do bom chega lá no último segundo do filme e já descobre tudo de uma vez. Pô, é sacanagem. Sandra, mas não é assim. Se você tem uma atração por esse personagem, por alguma coisa... Não, mas alguma coisa... Eu gosto mais de bandido. Como é que eu vou dizer? Humana, né? Humana que ele tenha. Não desse jeito, pelo amor de Deus. Gente, é difícil. É difícil. E no DNA do crime foi isso. Sem Alma foi o vilão da série é um boom, assim. As pessoas amam Sem Alma, porque, que é o cara que todo mundo fala que, cara, não pode morrer, tem que voltar, enfim. Existe muita coisa entre o bem e o mal, né? Assim. Bom, o bem gente, e o mal tem um monte de coisa no meio. E aí é que a gente vai entendendo. E tem outra coisa também. Ele fez Mufasa, gente.
A voz do Mufasa, não foi? No filme? Mufasa no filme, sim. Sim. Oh, maravilhoso. Não, foi realmente um momento bem marcante, assim, porque eu falava isso quando me perguntavam, me entrevistavam, então eu falei, cara, o Mufasa, no Rei Leão, ele foi pai de muita gente, né? Sim. O Mufasa foi pai de muita gente, assim, principalmente numa época não, a gente fala disso até hoje, né? Quantas pessoas a gente tem hoje no país que não tem o pai registrado em certidão, né? Que, enfim, essa é uma questão muito séria que a gente tem até hoje em grandes proporções. E ele foi essa referência de ensinamento, de falar, olha, eu vou te ensinar coisas aqui, só que eu não vou estar aqui para sempre e você vai precisar seguir teu caminho, assim. Então, né? Foi essa figura. É lindo esse filme ou música. Qualquer coisa que coloque do Mufasa, amiga, no Rei Leão, eu acho maravilhoso. Eu tenho que chamar a sua atenção aqui. Lá na frente do convidado, você vai chamar minha atenção? Vou na chamar frente de porque... Pedro? Na frente de nosso amigo já. Já? Nós sabemos tudo da vida dele, ó. Vou passar a mensagem, se me conta o spoiler da próxima. Nosso amigo, nós já sabemos tudinho, nós sabemos tudinho da vida dele. Agora acabamos de dizer uma pesquisa que nós sabemos mais. Então... Vai ter que voltar, porque eu vou falar tudo. Mas se vocês digitarem lá Pedro Caetano, vocês vão ver. A gente falou de alguns trabalhos, né, Pedro? Tem mais um monte que tá para vir. E tem séries também que ainda estão na Netflix, vai lançar também na Globoplay. Na Globoplay. Aí tem na Max. O Escolhido, que ainda tá onde? Tá na Netflix. Tem Reencarne-se. Reencarne vai estrear ainda, Globoplay. Tá, tem mais, gente. Peraí, que eu já anotei as coisas. Tem Sentença na Prime. Tem o quê? Sentença na Amazon Prime. Sentença também é desse universo do... Sim, universo jurídico, né? Advogados e tal. É sobre crime também. Então é bem interessante. Tem filme? Filme... Ou tem propostas filme tem Câncer com Ascendente em Virgem, que está no cinema agora. Tá no cinema? Tá no cinema, um filme belíssimo da Rosane Schwartzman, que é lindo. Parece ser bem com a Suzana sensível, pelo que você Pires. falou. Muito, assim, é uma forma de lidar com um assunto muito sensível. Com a doença mesmo. Com a doença, é um filme que fala sobre câncer. É um filme inspirado na obra da Clélia Bessa, que passou por essa situação, né? Passou por esse processo. Ela escreveu um livro, ela tem um blog, virou um podcast, enfim, tem várias coisas que aconteceram a partir desse trabalho dela e virou esse filme que a Rosane dirigiu. E é bem bonito, assim, é bem tocante. É um filme que até me surpreendeu, porque eu imaginava que teria um lado maior de comédia, né? Porque tem pessoas muito fortes da comédia no elenco e tal. E é um filme belíssimo, assim, muito bem contado, uma história muito, muito tocante, assim. As pessoas saem acabadas do filme. Nossa. Mas se acabando de chorar. Você gosta de chorar? Adoro. Pra mim tem que ser drama, chorar, tem que ter muito sofrimento e no final tem que ter um final feliz. Esse daí é meu roteiro. Meu roteiro é esse. Você falou que ia me chamar a atenção, o que aconteceu? Não, aconteceu que nós vamos ter que vai partir para finalizar o programa. Sério? Pena, né? Mas o pessoal de casa vai brigar com você. Vai brigar comigo, eu tô sabendo. Tá bom. Vou aguentar os comentários. Vou aguentar. Você segura sozinha os comentários. Porque é o seguinte, eu esqueci de falar uma coisa aqui, só para encerrar, para não continuar se delongando, porque eu vou falar para você uma coisa. Foi uma aula de ser humano, uma aula de desafios, uma aula de superação, uma aula de simpatia. Você é um cara muito simpático. Obrigado. Muito simpático. Obrigado. Um cara muito simpático, muito lindo. Muito lindo, muito querido. Obrigado. Olha, foi um prazerzão mesmo. Agora, para quem não queria nada, né? Para quem entrou aí despretensiosamente, vamos ver no que dá, você já esteve em 192 países, né? 192 sério? países. Só porque você não queria nada, né? Não, tô chegando aqui despretensiosamente. Pedro, tudo isso foi trabalhando? Não, né? Foi com a série da Netflix. A série da Netflix. Pô, que é isso? 192 países com esse cara. É igual o Júlio, gente. O Júlio, nosso diretor aqui, chegou aqui na hora que ele estava... coisa maravilhosa. Ele estava sentado no sofá. O que o Júlio fez? Oi, cara, e aí, tudo bom? Pô, gente, você conhece o cara? Não, eu vi ele ontem, estou assistindo a série dele íntimo. Íntimo. Então, em 192 países... Sim. Vai ter sempre um Júlio que vai chegar para você e falar, e aí, cara, tudo bom? Vários, né? Vários Júlios, né? Isso curioso, é uma coisa assim, é algo que acontece de fato, é engraçado, porque
as pessoas se identificam muito, né? E, assim, eu recebi mensagem de Vietnã, recebi mensagem do Japão, Turquia. As pessoas assistiram em tudo quanto é canto do mundo. Muito bom isso. E realmente teve um alcance bem bacana, assim. A série foi muito bem recebida. Tá vendo? E nós aqui em Maricá, amiga. Eu posso fazer uma pergunta antes de você falar? Pode. O programa é nosso. Não. Você tem todo o direito. Não, eu quero falar o seguinte. Esse mundo da arte, né, de novela, de filme, né, dos atores, é um mundo assim muito disputado, né? E a gente vê assim muitas pessoas que acabam se deslumbrando com esse universo, né? Que é um universo que você está ali com gente famosa o tempo todo, tem que viajar, tem que fazer um monte de coisa, tem que encenar. Como é que você consegue, aí a gente está falando da nossa percepção, da minha percepção, como é que você consegue manter, como a Sandra falou, você é um cara tão simpático, e como é que você consegue manter essa humildade que, na minha percepção, você tem? Eu acho que isso hoje é uma questão que está sendo muito falada pelos artistas, principalmente, porque a gente está num momento de confusão muito grande entre artista influencer, artista internet. Esse lugar ainda está muito sombrio, ainda está muito complexo. Vou chamar esse cara para novela porque ele tem X seguidores. Eu vi esses dias um debate sobre isso. Ainda assim, tem esse desenho aí tentando acontecer. Ele às vezes acontece, mas ainda não deu tão certo. E não deu tão certo, acho que principalmente por esse ponto, que o artista, ele busca a humanidade, ele busca a humanização, ele busca o contato do ser humano com o ser humano, né? A atuação é o jogo que acontece entre a gente, e não aquilo que eu faço e o que você faz. A mesma cena, ela vai acontecer de diversas formas, dependendo daquilo que você joga para mim. Então, se você joga isso para mim, eu não tenho como te devolver outra coisa, né? Então, Então, esse é um lugar muito, muito difícil, até para os artistas, porque, assim, você quer se conectar com o humano, você quer se conectar com a pessoa, você quer contar a história, você não quer se conectar com o número. É claro que o número é importante para a marca, de repente para a venda, né? Para a emissora. Para a emissora, porque isso, de fato, se converte em dinheiro. Só que para o artista, né, o que ele busca é a conexão. Com pessoas. O que ele busca é a conexão com pessoas, é a mensagem sendo passada, é o que eu quero falar, sobre o que eu quero falar, com quem que eu quero falar, de que forma eu quero falar. Por isso que soa tão estranho quando a gente fala artista de direita, né? É uma coisa que para a gente fica meio... Porque dá essa sensação de, cara, quando a gente fala ali, né, genericamente falando, se a gente fala de esquerda, a gente está falando do humano, a gente está falando da conexão com pessoas, né? Enfim... Esse lugar e por isso é um meio não combina, né? É uma coisa que destoa um pouco, né? E acho que por isso essa dificuldade também da nossa relação com que você falou desse meio, né? Que é um meio muito disputado, porque o meio artístico, ele não tem métrica. Como é que você mede, né? Assim, como que você diz que tal filme do Oscar é melhor que o outro filme do Oscar, sabe? Tipo... Não tem muito essa métrica, né? Não tem como você mensurar isso. Claro, tem a parte técnica, né? Os elementos técnicos ali da fotografia, da câmera, da luz, né? Da fotografia, mas até isso é sensível. Mas o restante é muito subjetivo. É muito subjetivo, né? O fotógrafo, por mais que ele entenda da técnica e da temperatura da cor e tal, ele tem a sensibilidade, né? Ele traz o lado sensível dele, de ser humano, a mensagem que ele está querendo passar ali. Então, é muito difícil para a gente deixar de se relacionar com isso. Então, o mais importante para o artista, pelo menos da minha percepção, ainda continua sendo o humano, né? Então, por mais que eu tenha milhões de seguidores na internet, eu não estou vendo como eu estou vendo vocês aqui, eu não estou conversando como a gente está conversando aqui, né? Eles não estão vendo o meu lado diário, o meu lado verdadeiro, o meu lado... Eles estão vendo a parte que eu quero mostrar, ou aquilo que eu quero mostrar, e se eu quiser não mostrar também. Também não é. Né? Então... Eu acho que esse ponto é o mais fundamental. Assim, enquanto a gente conseguir se conectar com pessoas, que aí toca um pouco nos assuntos que a gente falou, da masculinidade, né, das relações, da criação dos filhos e tal, você não tem como enxergar como números. Você precisa enxergar como ser humano, e aí isso vai te trazer um lugar de
humanização e de humildade, né? Que eu particularmente nem uso muito essa palavra porque eu acho que ela não deveria existir, assim, nesse sentido de, sabe, a nossa troca deveria ser verdadeira, né? Como independente daquilo que você conquistou, independente, enfim. Para mim é muito esse lugar, assim, né? Perfeito. Ai, tá vendo? Vou ficar quietinho. Gente, vou te falar uma coisa. Uma entrevista com um rapaz e nunca o universo feminino teve tão presente, né, Isabel? Verdade. Engraçado E olha isso, que a hein? gente vinha já numa pegada. A gente fez o mês de março dedicado às mulheres aqui. Então a gente só entrevistou mulheres maravilhosas aqui. E depois, não sei por que, engrenou, né? Ainda, né? Só mulher, a gente via, gente, só tem mulher, só tem mulher. Aí chega Pedro Caetano. Aí resolvemos trazer um rapaz para vocês. Rapaz, mas que... Lindo, maravilhoso. Mas que tem uma sensibilidade incrível. E valeu acho que dá para falar desse assunto aí com ele também. Exatamente, porque aqui a gente estava pensando aqui, Isabel, o que nós vamos contar hoje para vocês de novidade do Sebrae? E aí nós temos o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Olha. Nossa, bacana. Chique, né? Que é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhece o trabalho e a dedicação, as mulheres empreendedoras que contribuem diariamente para o desenvolvimento do Brasil. Então, o que acontece aqui? Aqui, gente, é o seguinte, você precisa ter espaços, né, onde as pessoas sejam valorizadas, reconhecidas, sejam todos esses espaços que a gente falou aqui, né? Os pequenos espaços, os grandes espaços. E o Sebrae está aqui para botar a mulherada no topo, Isabel. Exatamente. E é bem nesse topo que ele falou, sabe? Que chegou ali, é igual a Dilma, cumpriu a meta, dobra a meta. Você entendeu? Sim. E que é igual ele, é igual o Pedro, é igual a Dilma. Tu chegou no topo, agora é outro topo. Então cumpriu. É igual o Sebrae faz com as meninas, entendeu? Incentiva porque chegou ali, dobra a meta. Não tem meta, vamos dobrar a meta. O Sebrae tem uma plataforma muito bacana de estar incentivando as empreendedoras, né, as mulheres que querem começar o seu negócio, querem gestar esse negócio, né, colocar preço, precificar as coisas, planejar, fazer modelo de negócio. Então, é um incentivo para quem quer empreender. E tem muita mulher que não está no mercado formal de trabalho e está com essa coisa e que precisa, né? Precisa dessas informações. E aí, como ele incentiva no dia a dia, através do Sebrae delas, vocês vão lá e digitam o Sebrae delas que vocês vão achar, tem essa premiação anual. Desde 2004, Desde 2004, desde 2004. E, veja só, vão lá no Sebrae delas, vão estar lá as vencedoras do ano passado e as inscrições já vão abrir para 2025. Tem que entrar lá, gente. Entra lá e vê. Você tem uma história? Você superou alguma crise? Você conseguiu fazer um negócio diferenciado? Você vai lá e conta. A história de sucesso também. Conta lá que você pode ganhar um prêmio. Um prêmio do Brasil Mulheres de Negócio. Você gostou dessa da Dilma, não gostou, cara? Não, gostei. Eu queria falar na hora, mas aí eu não vou falar. Mas aí eu não aguentei. Aí você achou uma brecha. Achei uma brecha para falar. Ele é igualzinho a Dilma. Mas eu vou aproveitar para falar disso, porque eu acho importante esse projeto, esse lugar do Sebrae de empreendedorismo, porque o empreendedorismo, principalmente para a mulher, ele é um pilar de empoderamento, né? Sim. O empreendedorismo é um pilar de empoderamento, assim, é um agente fundamental de autoestima, é um agente fundamental de independência, é um agente fundamental de criação, de criatividade, né, de reconhecimento. Então, é um ponto que precisa realmente ser exaltado. Exaltado, assim, exaltado, de verdade. Porque realmente a gente estava conversando sobre a questão da emancipação da mulher, né? Então, são ferramentas efetivas para isso, né? Para a mulher se emancipar, se independizar, se colocar... Porque a gente sempre fala muito das dificuldades que você encontra, né? Porque assim, porque a mulher, não, o homem faz melhor. Aquela ladainha toda que a gente conhece, que às vezes até dá uma raiva de ficar explicando que a gente também é sabida. Mas né? o que é? Agora é outro programa? Não, mas então, aí o Sebrae, ele faz isso, ele dá as dicas para você, sabe? Inclusive tem um negócio lá no Sebrae, para terminar o programa, que eles ensinam assim, como você não levar calote, que às vezes o cara vem, te conta uma historinha para você, aí você tem que estar atenta a fazer um projeto, a debater esse projeto, isso é muito legal. Sandra, eu vou ter que chamar a sua atenção.
E agora, vamos chamar nossos patrocinadores? Ah, é? Gente, porque, olha, o Pedro, ele não tá acostumado, mas eu vou contar. A Isabel sempre fala, quando dá 40 minutos, ela fica mandando assim um papelzinho. Eu não faço isso. Aí ela vai... hoje ela não fez isso. Hoje ela não fez isso. Que bom, deu certo. Porque o assunto foi bom, né? Reconhecer. Não, realmente, muito bom. Dá até pra fazer outro podcast, mas é porque o Pedro tem hora. Ele vai voltar. Cadê os nossos patrocinadores? Ah, vai pensando na sua música. Tá bom. Vai pensando na sua música. Vamos enrolar aqui um pouquinho. Fulana, graças a Fulana, nós viemos bonita pra essa entrevista olha, hoje. Gente, nós estamos de Fulana. Você quer um macacão que eu tô usando? E você tá com 2 peças lindas também. Aqui uma pantalona verde exército e aqui eu tô de animal print. Tô bonita, não tô? Tá linda. A coleção tá nova lá na Fulana. É só entrar lá, @Fulana Maricá, mas tem outros lugares também, né? E eles entregam também no Brasil todo. Em todo o Brasil. Um abraço pra Lu, pras meninas, pra Leila, que sempre atende a gente com o maior carinho lá. Quem mais? Maltz. Maltz é um shopping nosso aqui de Maricá. Olha. É artesanal. Artesanal, maravilhoso. Quando você for em Niterói, você vai encontrar. Aí você chega lá em Niterói e procura. Quero tomar Maltz. No Rio, infelizmente, você não tem. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Um abraço lá para a equipe do Matheus também. Kena. Fui lá essa semana, comprei 2 pantalonas. Caramba, aí, Márcia. A Márcia vai para São Paulo, é terrível, agora eu sou a louca das pantalonas, entendeu? Então, agora eu tô gostando só de roupa larga. Eu gosto de roupa larga, mas agora eu tô gostando de pantalona. Tá na moda, né? Aí a Márcia foi lá, trouxe uns negocinhos lá de São Paulo, fui lá, comprei 2, amiga. Então, gente, entra lá, @Kena_Rio. Também atendimento, assim... Personalizadíssimo também. A Márcia separa as peças lá com muito carinho também. Um abraço para a equipe dela. Entrega em todo o Brasil também. Quem mais? A Casa Moa. Casa Moa. Com o melhor vinho custo-benefício do mundo. Maravilhoso. Nosso amigo, ele faz uma curadoria de vinho boa, né não, Isabel? O Rogério. O Rogério. Nossa, ele é entendido, conhece tudo. Vocês podem entrar lá e tem assinatura. Vocês podem estar recebendo uma caixinha com vinhos aí em casa. É só entrar, @CasaMoa, com 2 As. E aí é só entrar lá, não é isso? É isso. Gente, escolheu sua música? Agora a gente já deu o tempinho pro Pedro escolher a música. Escolhi, agora escolhi. Mas a gente pode falar mais alguma coisa. Que música você escolheu, Pedro? Não, escolhi. Eu vou puxar a sardinha um pouco para a família, para dentro de casa. Então, eu escolhi uma música da minha irmã, Marina Iris, que é cantora, compositora, incrível, sambista. Gente, eu já fui no show dela. Da Marina? Já. Irmã. Que isso, gente? Eu conheço. Aonde? Olha que eu já conheço as pessoas. Olha isso. Bom, você é antenada, hein, amiga? Minha irmã há 41 anos. Marina Iris. Sambista. Uma voz linda. Incrível, maravilhosa. Eu vou escolher uma música dela, que é Virada, que ela gravou com Péricles. Uma gravação maravilhosa, tem clipe também. Então, fico com Virada, Marina Iris. Maravilhoso, tá anotado. Não fiquem chateados, a gente Marina, vai colocar... não fiquem chateadas comigo, mas eu não conheço, mas eu vou ouvir e vou fazer um post. E vai entrar lá na nossa playlist também, lá no Spotify. Tá bom. Tá? Demais. Pedro, querido, foi um prazerzão. Prazer, muito gente. obrigada por você ter vindo aqui nos brindar. O prazer foi meu. Com esse bate-papo maravilhoso. Com esse bate-papo maravilhoso. Eu sabia que seria bom pelo que a gente conversou e pelo que a gente estava pesquisando de você. Mas acho que superou. Superou. Bom, que bom. Vamos obrigado, fazer o nosso gente. brinde com água? Vamos, porque... Saúde. Saúde. A gente acertou, viu? Vai que a gente traz um negócio aqui, um vinho. Água não tem erro. Não tem erro, né? Olha, super obrigada. Um prazer ter você no Simples Assim. Acho que todo mundo de casa vai gostar dessa entrevista. E a gente amou e está convidado para um próximo, porque é tanto assunto para falar. E vem para Maricá passear também, viu? Venho, com certeza, com certeza. Traz a Alice, traz a
Ana Luísa, Ana a Luísa. Júlia, que é a filha dela também. Ah, Aí, ó. também, olha que maravilha. Também. Pode trazer, porque aqui, ó. Traz as meninas, que Traz vocês as vão meninas, gostar. vocês Tem vão muita adorar coisa de legal Maricá. também aqui. Beijo. Vou deixar a minha enteada sem graça, porque ela tem 12 anos, ela vai fazer prova de matemática amanhã. Eu sou professor dela de matemática particular. Então, Ah, é? Júlia, boa sorte na prova amanhã. Você vai arrasar, você já sabe tudo, tá? Então, boa prova pra você amanhã. Muito bom. Que aí, quando ela pai, vê, olha, ela vai ver que o padrasto dela apoia. Meu Deus, isso aí. Isso aí. Gente, matemática é difícil. Sempre achei Não dá. matemática. Olha, eu vou falar pra você o seguinte: chega, maratonista, professor de matemática. Professor de matemática. Dança, canta, representa, não, chega. Bom, Texto Pedro. para próximo programa. Gente, Super prazer ter gente. você aqui. beijo Prazer, pra você. obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau.